Então, entrevista com o senhor Abelardo da Hora. Escultor Abelardo da Hora. Escultor Abelardo da Hora hoje é 12 de agosto de 2011, para o projeto Marcas da Memória. Participam da entrevista Raíssa Alves e Pablo Porfírio. Abelardo, a gente queria começar falando que o senhor falasse um pouco das suas memórias da infância, da sua formação escolar, né? Como é que foi, onde foi. Veja bem, eu nasci na usina Piúma, em São Lourenço da Mata, onde meu pai era chefe de tráfego da usina. O dono da usina Piúma faleceu e ele então foi trabalhar como chefe de tráfego da usina São João da Várzea, porque ele travou conhecimento com o velho Ricardo Brenan, que era quem tomava conta exatamente de todos os bens da usina, dos engenhos, de Dona Conceição do Rego Barros de Lacerda, parente do Conde da Boa Vista, que era tia e era madrinha de Ricardo Lacerda de Almeida Brenan. E ela, como era solteirona, aí chamou o sobrinho e afilhado, que era o Ricardo Brenan, que era um rapaz dinâmico e vistoso, para que tomasse conta dos negócios dela, da usina e dos engenhos, eram cinco engenhos. Aí ele então solicitou permissão dela para levar 2 irmãos dele para ajudá-lo, porque era muita coisa para um só tomar conta. E ela disse perfeitamente: você é quem manda, e qualquer coisa de alteração você vem conversar comigo, pronto. Né? Aí ele ficou como o dono de tudo, praticamente. Dona Conceição morava com ele lá no casarão, próximo à usina São João da Várzea. Na ilha para lá, depois do açude, um casarão, inclusive, que eles adquiriram no exterior. Parece, inclusive, que foi na Irlanda, se não me engano, uma casa toda de ferro e pedra, que foi montada aqui. Veio de lá para ser montada aqui, montaram aí. Depois, meu pai passou mais ou menos 2 ou 3 anos lá, ele foi trabalhar na Companhia Agrícola e Pastoril do São Francisco. Depois saiu e entrou em negócio com uma sorveteria que tinha ali perto da Praça Marcel Pinheiro, que eu não me lembro qual era a função dele, porque aí eu já era menino, estudante do grupo escolar Fernandes Vieira, que ficava na Iputinga. Nós fomos morar na Iputinga. Meu pai comprou 2 casas, ficava uma na esquina da rua Feliciano Lins e a outra ficava pegada. Na outra esquina ficava os destroços, as ruínas da antiga estação da Machambomba. Naquela época não havia automóvel. Quando eu era menino, meu menino não tinha automóvel.
Tinha cabriolé e bonde de burro. Inclusive, o engenho do meio, onde hoje tem a cidade universitária, o engenho do meio moía ainda. E o dono do engenho do meio, muitas vezes chegava mais cedo do que o bonde de burro, aí ficava no terraço da minha casa. Minha mãe aí dava um cafezinho, aí ele começava a conversar. Depois chegava Budião, que era o bolieiro do bonde de burro. Aí ele fazia a volta, pegava o bolidinho de burro para cá. Aí tirava o burro, botava o burro do lado de lá para poder voltar, né? Já vou dizer a farmácia. Chegou. Nisso para ver quem é que está apitando. É a farmácia, já vou lá resolver. Você pediu, foi? Pedi. Foi. Veja bem. Quando eu terminei meu curso primário no colégio, aliás, no grupo escolar Fernando Vieira, Ele mandou trocar 50, não foi? Mandou. aí nós mudamos da Iputiga para aqui, para o Recife. Fomos morar na Rua dos Coelhos, defronte da Rua dos Prazeres, aqui na Boa Vista, que era uma continuação da Rua de São Gonçalo e da Rua de Gervásio Pires e Rua da Santa Cruz, que é a partir da Manepóloga para a Rua da Glória, aquele nome dali é Rua de Santa Cruz. Da Rua da Glória para a Rua dos Coelhos já tinha o nome de Rua de São Gonçalo, por causa da igreja de São Gonçalo. Nós morávamos na casa número 241, da Rua dos Coelhos. Aí chegou exatamente o momento que a gente tinha que entrar para o curso superior ao curso primário, que era exatamente o ginasial e o colegial. Minha mãe achou que nós devíamos fazer um curso técnico. Ao invés de fazer um ginásio tradicional, fazer logo o técnico. Porque depois qualquer profissão superior que a gente quisesse fazer, nós já tínhamos um embasamento praticamente mais forte, que era exatamente o curso técnico. Eu estava querendo ser engenheiro mecânico. Meu irmão, Luciano, que era um ano mais moço do que eu, depois se tornou empresário, um empresário muito conhecido, tinha um estaleiro em Cabedelo e tinha uma companhia de pesca aqui no Recife, lá perto do Bruno, lá no Cais do Apolo. Ele queria ser artista. Sempre fez a carga d'água, sempre que botou isso na cabeça dele, ou um sonho de um tempo, qualquer coisa, ele queria ser escultor. E eu queria ser mecânico. Agora, meu interesse por mecânica surgiu de uma coisa muito engraçada, de uma história muito engraçada que eu contei, porque eu sofri, né? Em 1930, chegou aqui o Zeppelin, o Grafo Zeppelin, que pousava ali no Pina. Tinha uma torre que ele pousava ali. Mas ele chegou, lá vem aquele charutão voando. Eu fiquei encantado, eu não suportei, viu? Aí eu subi do telhado, eu já tinha 6 anos. Subi do telhado, isso foi em 1930. Aí subi do telhado, e quando ele foi passando por cima da pedra, eu dei um pulo para abraçar ele. O resultado foi que, ao invés de eu cair em cima do telhado onde eu estava, eu caí fora do telhado. Aí quebrei essa cadeira, fiquei em duas partes. Passei 3 meses com o braço assim, todo engessado.
sofri como diabo. Mas depois passou, eu continuava ideiatado como sempre fui, entendeu? Eu era um menino muito agitado e sempre realmente com vontade de mandar nas coisas, de comandar as brincadeiras. Então, veja bem, quando nós fomos nos matricular, meu irmão disse para o rapaz que estava fazendo as matrículas que queria ser escultor. Disse, você quer modelar, fazer estátua? Disse, exatamente. Disse, então você vai ter que fazer arte decorativa. Aí escreveu ele em arte decorativa, porque ele se inscreveu antes de mim. Mas eu estava sentado junto dele. Aí depois ele se virou para mim, perguntou o que é que eu queria, onde eu queria me inscrever, e eu disse, eu quero me inscrever em mecânica. Porque quando eu terminar aqui eu quero fazer engenharia mecânica. Porque aquele negócio do Zé Pé não saiu da cabeça. Achei aquele negócio uma coisa extraordinária. Né? Resultado, não tinha mais vaga em mecânica. Ele disse, meu filho, não tem mais vaga em mecânica. Você tem que ir ou para arte decorativa, ou para artes gráficas, ou para marcenaria, porque em mecânica não tem mais. Então me inscreva aí em artes decorativas, porque pelo menos eu tenho um colega amigo que é meu irmão, que já se inscreveu. Né? Aí eu me inscrevi em arte decorativa. Surpreendentemente, para mim, para minha família e para todo mundo, eu me destaquei logo no primeiro ano. Toda semana o professor dava um dia para o aluno fazer qualquer coisa da sua imaginação, né, sem interferência do professor, de ninguém. Aí eu estava fazendo 2 repentistas, porque da minha casa ia muitos repentistas, porque minha mãe gostava muito e meu tio também. Então aquilo vivia também na minha imaginação permanentemente. Aqueles violeiros. Então eu comecei a modelar, a fazer uma estatuetazinha de 2 violeiros, 2 repentistas. Aí lá vem chegando meu professor de pintura. Isso foi logo cedo, no começo da aula. Aí quando ele foi entrando, ele viu, parou. Aí perguntou, seu professor de escultura, o Edson, já viu o seu trabalho? Eu disse, não, que eu comecei agora. Disse, começou agora e já está desse jeito? Aí ele chamou, vem cá, seu Boco, porque meu professor de escultura era Boco, Edson de Figueiredo. Era um bom escultor, mas coitado, ele realmente, né, não tinha os ouvidos muito bons. Aí lá vem Edson Figueiredo, disse, vem ver o que é um escultor. Aí mostrou meu trabalho, me elogiou muito e disse, você acabou de ganhar, isso no começo logo do meu curso. Você acabou de ganhar uma bolsa de estudo na Escola de Belas Artes. Quando você terminar aqui, eu vou levar você, porque eu sou professor aqui e sou professor lá também. E era em que colégio isso? Em que escola? Escola de Belas Artes. Não, antes. Foi na Escola Técnico Profissional Masculina, que depois transformou-se em Colégio Técnico Professor Agamenon Magalhães, que ainda existe hoje, lá na Encruzilhada. É TEPAM. Né? Eu sou hoje professor aposentado de lá. Entendeu? Aí eles começaram a ter uma atenção maior comigo, né? E me incentivar e eu fui crescendo. Quando eu terminei o curso, o professor Álvaro Bulim, que era esse professor de pintura, me fez o que ele disse. Disse, nós vamos combinar, viu? Para segunda-feira eu levar você, ele está certo. Eu me encontrei com ele lá na escola, ele combinou, quando chegou segunda-feira, eu fui lá e ele me levou para a Escola de Belas Artes, ficava lá na Rua Benfica, né?
Depois da Ponte da Madalena, a gente entrava assim, ali perto do esporte, né? Aí entra ali à direita. Me escreveu, disse, tem esse rapaz que eu estou trazendo para ele se inscrever no curso de escultura. Eu me inscrevi no curso de escultura. Nem sei quem é. Eu acho que a gente que vai cobrar você qualquer coisa. Você está devendo alguma coisa? Porque pelas palmas, é palma de cobrador. É palma de cobrador. Pois ele vai passando para lá. Veja bem. Então, o correio fica. Sabe, Teixeira, para falar camarada. Sabe, Teixeira. Sabe o Teixeira. Vai falar com o senhor. Madeira. Bebê? Mas o objetivo para poder fazer o trabalho que você pensa. Fala da infância, o trabalho Então, já falei. Não pode vir Ah, tá. outros. Se não der tempo hoje, a gente pode vir em outros momentos. Ah, tá certo. Não precisa terminar hoje, não. Quer que tu dê uma pausa aqui para o senhor atender? Não, vamos ver o que é que ele quer. Ah, vai ter que pausar, né? Faça uma pausazinha aí. Boa tarde, tudo bem? Na Escola, a escola dela. Aqui, aqui são músicas populares brasileiras. Então eu fiz Brincadeira de criança. meu curso de escultura na Escola de Belas Artes. Meu professor A pipa, era um a português, cega, o escultor piano, português. a corda. Era Casimiro Correia. Isso é Ele menino, tinha também uma empresa chama ele de seu vivo, né? de estuque. Mas isso escrito. Uma profissão de estucadores, trabalhando com ele em prédios, entendeu? Inclusive trabalhou ali naquela igreja da Solidariedade, fez aquelas estátuas na cidade. E eu ajudava ele. Ele então me botou como operário da empresa dele de estuque. Né? Eu trabalhei em 2 ou 3 prédios da Avenida. Eu me lembro do edifício bancários, parece que o outro era o IAPTEC, se não me engano. Aquele que tem um teto na frente do Savoy, do antigo Savoy, que era um bar, onde se reuniam os intelectuais, jornalistas. Umas palmas que tem, ainda está lá. Eu tenho a impressão que isso foi revelado. A pedida, fiz a pedida, aprovei e eu coloquei. Está emoldurando o teto lá. Do mesmo jeito que eu fiz para o patrimônio, foi a última coisa que eu fiz para o patrimônio. Foram umas palmas em madeira e cedro que emoldura umas entradas, umas quadraturas que tem ocas no teto. É todo emoldurado com essas palmas de cedro. Então eu fiz 20 palmas dessas. O doutor Hector Carvalho, que era o diretor do patrimônio, disse: Abela, eu vou ter para você fazer, a última coisa que eu tenho para você fazer, são essas palmas. Eu queria que você pensasse nisso, porque o atual prefeito, Zé do Rio Marcelo, foi meu colega de turma, é um grande amigo meu. E eu posso falar com ele para ele fazer umas encomendas para você. Pensei, eu já pensei. Eu disse, o que foi? Eu pensei em fazer os tipos populares para botar nas praças. Por exemplo, os violeiros de repetista, para botar no quarteiro do bairro, vendedor de caldo de cana, o sertanejo para botar na Praça Euclides da Cunha, né? Que fica na frente do Clube Internacional, que tem um jardim projetado por Marx, né? E um outro vendedor de comida para botar na frente, aquela praça em frente ao Horto de Dois Irmãos. Eu disse, então vamos falar com ele agora. Aí disse ao pessoal, ele ia sair, o pessoal falou, um momentinho aí que eu vou já
já com vocês. Eu vou aqui com o Abelardo falar com o prefeito. Ficava numa rua, na mesma rua, sendo que a gente atravessou, era na outra calçada. A gente entrou pelos fundos da prefeitura, que ficava exatamente defronte dos fundos da prefeitura, que ficava na Rua da Aurora. E a sede do patrimônio ficava na Rua da União, defronte dos fundos da rua do prédio da prefeitura. E ficava na Rua da Aurora. Aí a gente subiu, chegou lá o prefeito Zé do Rio Marcelo, abriu os braços, recebeu muito bem. Foi uma festa que fizeram os dois, né? Dois velhos amigos e colegas. Isso eu trouxe aqui, esse grande artista, que pensou numa coisa muito interessante para fazer para a prefeitura, e eu quero que ele fale para você. Aí disse, mande as ordens, rapaz, o que é que você precisa? Eu pensei em fazer tipos populares para botar nas praças. Ele disse, eu gostei muito da ideia. Você faça os projetos, que eu vou fazer uma comissão com a presidência de Gilberto Freire, e o que for aprovado eu mando fazer o contrato. Pronto. Ele aprovou tudo. Eu fiz o contrato com a prefeitura. Está lá no Parque 13 de Maio. Os violeiros, o repentista, né? E o vendedor de caldo de cana, do Parque 13 de Maio. Na frente do Clube Internacional, que é a praça Euclides de Itacunha, que é também afinidade como Jardim Sertanejo, né? Está Vaqueiro. E na frente de uma pracinha que tem no Osso de Dois Irmãos está o vendedor de pirulito. Depois eu entrei para a prefeitura, porque o prefeito Pelopé Silveira era do Partido Socialista e eu já era da direção do partido. Eu era nessa época da direção municipal. Do Partido Comunista. Do Partido Comunista. E o senhor entrou no partido na época da faculdade? Não? Não, eu entrei no partido logo depois da minha exposição, da minha primeira exposição, que foi em 1948. Haviam colocado o partido na ilegalidade. Caçaram o registro eleitoral do Partido Comunista. Eu achei aquilo um absurdo. Eu tinha que ver a minha atividade política, começou depois que eu saí da Escola de Belas Artes. Eu fiz, eu me esqueci, eu pulei, para falar exatamente do patrimônio, nesse trabalho que eu já tenho nas praças, e pulei exatamente porque no último ano que eu estava na Escola de Artes, eu fui eleito. Fui eleito presidente do diretório acadêmico. As moças da escola, teve um colega do curso de arquitetura que veio me pedir o apoio, né? Porque eu era muito querido, né? Pela escola, todos os alunos. Eu disse, pois não, mas acontece que as meninas que gostavam de mim, eu estava fazendo até a cabeça de uma, modelando. Aí, Ana Paz, ela contou para as outras e elas me escreveram na surdina, que eu sabia, como candidato. Quando foi no dia da eleição, aí me disseram de manhã, né, eu passei por lá, já tinha sabido que o bibliotecário disse, Abelardo, você está inscrito como candidato a presidente? Eu disse, sim, você está. Ótimo. Me inscreveu. As moças todas das costas. Pronto, o que é que eu posso fazer? Eu não posso dar as costas a essas moças todas que gostam de mim, né? O rapaz que veio me pedir apoio ficou de frente assistindo tudo, no dia da votação. Só dava Abelardo da hora, eu fui ele. Ele passou um mês sem falar comigo, depois se tornou meu grande amigo. Gostou muito, né? E antes de morrer, me deu um trabalho bem grande que foi um mural
Nabuco e a abolição, que está no edifício Joaquim Nabuco, que fica na Praça Joaquim Nabuco aqui. Veja bem. Mas eu, como presidente do diretório, eu criei excursões. Vamos deixar de ficar desenhando e pintando dentro da escola e vamos desenhar e pintar a vida lá fora. Aí eu comecei a visitar agremiações populares, comecei a visitar locais de trabalho e então o último foi exatamente a usina São João da Várzea. Quando nós estávamos na beira do açude de São João da Várzea, desenhando e pintando, aí lá vem seu Ricardo Brenão, depois do almoço, para trabalhar. Né? Porque a escola funcionava à tarde. Era de 2 às 5. Aí ele viu aquele monte de moças de rapaz, aí parou o buíque, aquele buíque importado, e se dirigiu para onde eu estava. Eu estava terminando de desenhar o perfil de tremida. Era uma moreninha bonita que eu mexeria com ela. Viu? Ela estava fazendo uma pintura para o lado da granja. Aí ele perguntou se o desenho estava vendo, eu cheguei, assinei e dei ele de presente. Ele botou o braço por cima de mim, ele começou a conversar, eu disse que meu pai tinha trabalho com ele. Ele falou, você é daqui, então eu quero lhe fazer um convite. E você diga ao seu pai Casuso que eu vou fazer uma oficina para você aqui, para você vir para cá a fazer cerâmica artística para ele. Ele disse, está certo. Isso foi em outubro de 41. Então, quando foi em janeiro de 42, ele mandou o motorista dele me buscar lá em casa. Eu morava aqui na Rua do Suíno, 241 ainda. Né? Aí o senhor Ricardo disse que sua oficina está pronta, né? E que você fosse lá para ver, depois eu lhe trago de volta. Tá certo, eu fui com ele. Meu pai então estava comigo na porta, deu um grande abraço ao coronel Ricardo, né? Eles só se tratavam assim. Mas quando eu cheguei lá, estava perto do forno contínuo, no local onde a gente realmente começou a trabalhar. Ele mandou fazer um torno de colar, botou um oleiro à minha disposição. E o filho dele, Francisco Renan, que hoje é escultor, pintor, conhecido, fazia o curso no Colégio Oswaldo Cruz, se preparando para fazer o vestibular de Direito. Ele queria ser advogado. Né? Aí o senhor Ricardo Bernardo disse, você diga a Casuso, que você vai morar comigo. Se você não vai chegar aqui de bonde, lá do Recife, de bonde até aqui, você perde a manhã toda, né? Você vai ficar bolinho tudo lá. Aí eu passei a viver lá. No último quarto, à direita, dormia eu, Francisco Brenão, Cornélio, modelo e o outro. No último quarto, à direita. E no último quarto, à esquerda, dormia as irmãs dele. Um rapazinho. E ela também. Uma menina também. Né? Mas tudo bem. Vivia aquela carinha, me dando bebida, não tem coração para mim. Pelo menos eu que sou muito fraco. Meu coração é muito fraco. Viu? Então o resultado. Eu depois fiz uma função de trabalho que ele gostou muito. O último trabalho que eu fiz para lá foi uma sala. Eu fiz uma porção de sala. Fiz uma sala sobre o engenho bandeiro, uma sala sobre a feira livre, uma sala sobre a casa de farinha, né? Fiz uma sala sobre danças populares e a última foi essa salva que eu fiz sobre o quartel-general do quarto exército que ficava no Engenho Aldeia. Amanheceu o dia para lá e para cá. O que é que há? O que é que está? Essa merda está pertinho disso.
Eu quero dar um presente ao general Milton e não sei o que é que vai dar. Ele não pode ser um presente qualquer. Isso é realmente. Aí eu pensei, porque assim, por que nós não vamos dar a ele uma salva dessas que eu fico com o senhor gostou demais. Mas e sobre o que? A gente faz uma salva sobre o quartel-general. Eu vou lá, desenho a paisagem do quartel e desenho no bordo todos os atoupamentos. Capuzei a certa formação sanitária, o parque de moto. Isso é uma ideia maravilhosa, é telefone. Aí o capitão Rubio, que era o ordenança do general, Newton Cavalcante. Daqui a uma hora e meia eu estaria aí. Aí demorou um pouco mais, mas chegou dentro de umas 2 horas. Aí eu fui com ele, aquele jipão, levei o caderno de desenho e desenhei os acampamentos todos. E depois desenhei Boa Vista Geral, quartel-general, que era uma antiga Casa Grande, e toda aquela paisagem. Aquelas árvores, umas palmeiras, uns coqueiros. Aí mostrei assim, eu já ia ficar. Já desenhando, eu ia ficar salvo. Aí então, mandei fazer o rapaz fazer do prato, né? Um prato na sala, né? E 50 centímetros de diâmetro. E foi queimada no forno de ladrilho, e o aço não risca. Queimada a alta temperatura, 1200 graus. Né? Então não risca, porque ela o forno de ladrilho, o ladrilho que a gente pisa, não pode estar soltando. Tem que ser muito resistente. Né? Então ele disse, porque ele estava perto, porque ele disse que tudo que estava sendo feito na cerâmica daquele momento era para o quartel de aldeia, o general das forças brasileiras, a Bahia até aqui era lá, quartel general. Né? Porque nós ainda estávamos na guerra, era 1945, né? Estava a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Aí depois que a sábado soltou, eu fiquei maravilhado, né? Fui encantado. Aí marcou um almoço para o general Vitor e toda a direção, né? Do quartel. Na Praça da Vargas, até a casa dele, era soldado de 5 em 5 metros, com os galhardetes, né? Aquele bastão com a bandeirola. Para passar a oficialidade, passar de carro pelo meio para chegar no almoço e na hora do almoço. Ele fez um discurso apresentando ao general o trabalho, fez o discurso toda a família, que era na hora. Aí quando eu fui pegar a sala, o capitão apressou-se, que era o ordenança, o menino pegou e suspendeu. Ele ficava de pé aplaudindo. Né? Aí depois chegou bem junto, o general mostrou, né? E a nota foi falando. Aí depois guardou lá e começou o almoço. Mas depois disso, já em dezembro, eu fiz dezembro de 45, 1945. Eu entrei lá em janeiro de 42. Quer dizer, eu fazia 4 anos. O senhor ainda estava na Escola de Belas Artes ou já tinha saído? Eu já tinha esse tempo. Eu já tinha terminado meu curso de Belas Artes. Eu fui para lá quando eu era presidente do diretório, que foi no último ano que eu fui eleito, entendeu? E então criei excursões. Né? Aí eu cheguei lá, encontrei com ele e houve realmente esse convite dele que eu aceitei. E depois então, quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar. No mais ou menos no 8º mês que eu estava lá, o filho dele, Francisco Brenan, que estudava, como eu disse, no colégio Oswaldo Cruz, se preparando para fazer o curso de Direito, chegou para ele, entendeu? E ele me disse, você sabe o que Francisco me disse ontem de noite?
Você subiu para dormir com o Cornélio e ele ficou conversando comigo. Disse, papai, eu não quero mais saber de ser advogado. Eu quero ficar fazendo arte, uma belada. Você tirou o advogado da família. Eu digo, eu não. Ele é que quer ser artista. Né? E você vai perder o advogado, mas você vai ganhar o artista. Aí você escolhe. Você quer o advogado ou o artista. Quem manda é você. Eu não sou o pai dele. E se você acha que ele tem jeito, tem demais. Então tome conta dele. Foi mesmo assim. Porque ele também era um artista. Ele tocava maravilhosamente piano. Tanto é que toda vez que eu estava trabalhando, muitas e muitas vezes eu estava trabalhando, ele mandava eu suspender, mandava o camareiro dele, que era Catene, mandava me buscar. O Gabelado que suspendeu o trabalho, venha para cá, para a sala de música. Aí eu deixava o trabalho, cobria tudo e ia para a sala de música. Me sentava, muitas vezes ele já estava lá. E outras vezes ele estava terminando o banho, ele descia, me encontrava lá. Ele começava a tocar logo a sonata agora que eu gostava demais. Ele começava com a sonata. Depois ele gostava muito de Chopin, tocava muito Chopin. Mas tocava maravilhosamente. Eu certo dia disse, por que você não dá uma audição para seus amigos, cozinheiros, né? Ele disse, não, porque eu não tenho esse temperamento. Eu quero ficar na minha, né? No meu sossego, assim, com a minha família. Veja bem. Quando foi em 45, depois desse trabalho, que eu fiz, né? Para o seu Ricardo, inclusive que eu fiz também praticamente a formação do filho dele, Francisco Brenan, porque foi mesmo que ele ter feito os 4 cursos de Belas Artes. Né? Porque no meu curso de Belas Artes eu fazia 2 aulas por semana, de 2 às 5. E eu estava todo dia, de manhã, de tarde, de noite, e dormia lá. Né? Quer dizer que foi para ele uma coisa maravilhosa, como aprendizado, a minha presença lá durante esses 4 anos. Entendeu? Quando eu saí de lá, ele já estava fazendo tudo. Né? Já estava modelando, já estava pintando e fazendo tudo. Né? E ele sempre me teve muita consideração, toda a família dele. Veja bem, como todo o pessoal que eu ensinei. Depois disso, eu fiz em dezembro, quando eu estava saindo, antes de sair de lá, eu fiz uma escultura, a torre dos meus sonhos, por causa dessa moça que morava conosco lá, que era filha do Ricardo Brenan, e que dormia do outro lado. Nós dormíamos do lado direito. Porque o negócio fazia um negócio feito um U, no meio tinha uma palmeira japonesa que ficava dançando bem na cara da gente. Né? Então, do outro lado tinha essa carinha de anjo, que de manhã fazia assim para mim, me dava bom dia. Não tem coração que aguente. Só se eu fosse feito de pedra. Viu? Aí eu fiz uma escultura da torre do meu sonho. Uma figura de mulher com a carinha dela. Né? 2 cupidos brincando com a cabeleira dela. E um freguês abraçado com as pernas dela com a minha cara. Aí ficou aquele silêncio, aquele clima meio esquisito. Né? Ninguém falava nada. Ficou um negócio sem assunto. Ficou um domingo sem assunto. Inclusive os convidados dele, que todo domingo ia lá, o doutor Luciano de Oliveira, que também reconheceram, era tudo calado, sem dizer nada, ele também não dizia. Mas quando foi de noite, da hora de dormir, aí Francisco Brenan disse, da hora eu já vou subir. Eu digo, momento, Francisco, eu já subo, porque o senhor Ricardo fez assim com a mão, se eu ficar, né? Ele queria falar comigo. Esse momento que eu já vou, o senhor Ricardo quer falar comigo. Aí ele disse, Abelardo, como é que você faz uma coisa dessa? Ele tratando assim como um filho, nós gostamos tanto de você fazer uma coisa dessa. É mesmo que você querer fazer amor por sua irmã.
Eu disse, senhor Ricardo, não diga mais nada, que realmente eu errei, eu avancei o sinal, não diga mais nada, que amanhã eu vou. Ele disse, você quer alguma ajuda minha? Eu digo, não, eu quero continuar contando com a sua amizade, a amizade de toda a sua família, mas eu não tenho mais condição de ficar. Aí fui embora. Em janeiro eu viajei para o Rio. Fiquei trabalhando em uma fábrica de manequins, fábrica de manequins em Santa Cruz, na Visconde Rio Branco, fazia esquina. Com a Gomes Freire, onde eu morava, numa pensão de uma portuguesa, que era uma cantora de fado aposentada. Dona Vitória, gente boa, gente muito boa. Mas eu trabalhei e fiz também, porque eu gostava de brincar, de farrear. Eu ia sempre no Vermelhinho, tomar minha cervejinha e tal, né? E me encontrava com uma turma de artistas e de críticos de arte. E me encontrei lá também com Abelardo Rodrigues, que era irmão de Francisco Rodrigues, que era pintor, e ele eu conheci em São Rodavalho. Ele era irmão também de Francisco Rodrigues, que era o dentista que visitava o seu Ricardo, todo mundo. Era dentista de seu, né? Veja. Ela quer tirar uma foto de você. Você vê. Vai os dois, vai eu. Sim, nós estávamos no Rio. Veja bem. Me encontrei com a Abelardo e ele disse, Abelardo, eu estou no momento, eu estou morando no Cosme Velho, na ladeira do Ascur. Veja bem. E eu estou sem carro e minha garagem é uma garagem grande. Se você quiser fazer um trabalho, você fica à sua disposição essa garagem. Você quer ir comigo? Mas eu quero. Aí eu fui com ele já, né? Nessa noite. Achei uma maravilha. Então, esse lugar aqui é praticamente seu. Aí eu comprei barro, adquiri barro, fui lá perto do cemitério São João Batista, que estava cheio de ateliê, né? Na rua General Polidoro, né? Aí eu consegui o endereço de onde a gente comprava barro. Aí comprei uma casa de barro e fiz o trabalho que eu já estava com a saudade danada daqui, né? Fiz a família, né? Estava com muita saudade da minha família. Para concorrer ao Salão Nacional de Belas Artes. Aí, quando eu terminei, começou um boato que não iria haver mais o Salão Nacional de Belas Artes. Era um salão, inclusive, que todo ano dava um prêmio de viagem ao melhor representante da pintura e da escultura, né? Um prêmio de viagem de 2 anos à Europa, entendeu? Então, o Jornal do Brasil publicou uma foto grande em meia página é o jornal mais importante do país, que ali era a capital do Brasil, o Rio de Janeiro dessa época, né? Escultor pernambucano volta decepcionado para a sua terra com a não realização do Salão Nacional. Meteu no governo, né? O governo era Eurico Gaspar Dutra, era um general. Desde essa época que eu fiquei bem entalado com esse negócio de general. Viu? Desde essa época. Então, para mim, o conhecimento que eu tive com eles, só me apareceu gente da mente estreita, até hoje. Não conheci nenhum que tivesse uma mentalidade larga, entendeu? Que a gente pudesse conversar sobre tudo. Né? Resultado.
não houve reeleição. Em que ano isso? Isso foi em 1946, que eu cheguei lá no Rio de Janeiro, em janeiro de 1946, que havia saído daqui, da Cerâmica São João da Vaz, da casa dos Brenan, em dezembro de 45. E quando foi janeiro de 46, eu viajei para o Rio de Janeiro. Arranjei realmente uma pensão que é dessa portuguesa, Dona Vitória, uma cantora de fala aposentada, e comecei a trabalhar numa fábrica de manequins que tinha na rua da esquina, que era a Visconde de Rio Branco. E era de um português também, seu Moraes. Fazendo estátua para aqui para a vitrine, né? Fazendo também aqueles expositores, mãos para botar anéis, a luva, anéis. Eu sei que depois, em outubro mais ou menos, eu voltei para Recife. Não aguentei mais ficar lá, né? E ficou essa coisa política na minha cabeça. Essa missão prática de política que eu recebi com a falta de respeito pelas coisas da cultura do governo. O governo brasileiro deu as costas num salão que vinha se realizando desde o Império. Esse militar que se chamava Eurico Gaspar Dutra acabou com ele. Sem quem nem para quê, sem justificativa nenhuma. Entendeu? Que era uma coisa que premiava aqueles artistas que se destacavam, né? Depois de ouvir uma porção de críticas, inclusive de jornalistas, de críticos de arte, tudo, do jornal, dessa própria matéria que saiu no Jornal do Brasil, falando, que estampou a minha escultura e meteu o corpo no governo, porque realmente ele tinha acabado com o salão. Aí encheu minha cabeça de política. Eu não podia ficar de braços cruzados. Né? Ninguém deve ficar de braços cruzados. Foi o que entrou logo na minha cabeça. Né? Todo mundo tem que fazer alguma coisa para tudo ficar do jeito que realmente beneficia a todos. Lutar para que realmente o governo tenha posições que beneficiem a todos. Sem discriminação. E por força disso, eu entrei na política. E foi uma entrada para valer. Aí, quando eu cheguei aqui, preparei a minha primeira exposição de esculturas. Né? Cheguei aqui exatamente em fim de 46, passei o ano de 46, o resto de 46 e o ano de 47, todinho trabalhando, fazendo escultura. Trabalho muito, e nessa época que eu era mais moço, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, às vezes de madrugada dentro. Entendeu? E fiz uma exposição que foi patrocinada pela prefeitura do Recife. Eu fui lá, procurando ver se realmente a parte cultural da prefeitura me daria ajuda no sentido de realizar a minha primeira exposição. Aí fui à diretoria de documentação e cultura, que ficava ali no edifício bancário, no 9º andar. E era dirigida por Sérgio Rigueira Costa. Aí o doutor Sérgio Rigueira Costa disse: olha, rapaz, eu vou mandar a pessoa daqui, da diretoria, com você,
lá no seu ateliê, na sua casa, na sua oficina, para ver seus trabalhos e para ver se realmente nós podemos realizar a sua exposição. Mas está certo. Aí mandou chamar Hélio Feijó, que trabalhava nele e que era o encarregado dessa parte. Aí me apresentou Hélio Feijó, era uma figura simpática, né? Alegre, descontraída. Nós nos damos bem imediatamente. Ele era exatamente do meu tipo. Eu disse, Abelardo, você quer ir agora? Eu quero ir agora mesmo. Aí nós fomos. A diretoria de documentação. Na vida é Guararapes, no edifício bancário. E eu morava na Rua dos Coelhos. Bem passeando. Né? Entramos depois na Rua do Imperatriz, pegamos a Rua Nova do Imperatriz e entramos aí no Pátio Santa Cruz e Rua dos Coelhos. Não, quem gostaria? Ele ficou admirado. Ele disse, vai ser uma exposição impressionante, porque Recife nunca viu, né? Escultura desse tipo. Então era toda numa linha expressionista e começava com a fome e o brado. E lá estavam aquela família de família, lá até de uma mão assim, que é uma mão para cima. Tinha Desamparados, que está atualmente no MAC da USP, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Frederico Guerreiro. Uma outra importante também que participou dessa primeira exposição foi Água para o Morro, que está no Euromuseu. Meu neto estava rastreando a internet. Aí parou e telefonou para mim, vovô, eu estou vendo uma escultura sua aqui no Euromuseu. Eu disse, onde é que fica isso? Fica na Tchecoslováquia. Ih, rapaz, é porque o pessoal do consulado me adquiriu essa peça na década de 50, ou foi 51, ou foi 50, ou 51, ou 52. Né? Eu pensei que ia ficar aqui no consulado, mas eles mandaram para o Euromuseu da Tchecoslováquia, entendeu? Que está lá no acervo do Euromuseu. Maravilha. Né? Eu recebi depois aqui a visita de uma senhora simpaticíssima, que era do Seminário Metodista em Tennessee, nos Estados Unidos, que veio me pedir permissão para retirar uns desenhos dessa série Meninos do Recife. Esse desenho aqui está na Tina, ilustrou a edição francesa de Geografia da Fome de Josué de Castro. Ele veio aqui me pedir. Veja bem, ela pegou, retirou os desenhos, veio pedir permissão para retirar, emoldurar e botar na galeria do Seminário Metodista em Tennessee. Está lá. Entendeu? Eu dei permissão. Eu tenho trabalhos espalhados no lugar, não sei onde é. Mas a verdade é o seguinte, esses estão bem na minha lembrança, porque realmente eu participei da coisa. Porque meu neto participou, me dando esse recado, né? No telefone que ele me deu, e essa moça que veio aqui me pedir e eu autorizei por escrito. Mas veja bem. Quando eu terminei a minha exposição, essa minha primeira exposição, eu fiquei em contato permanente com a prefeitura. E no recinto da minha exposição, eu fundei duas entidades importantíssimas. Uma foi a Sociedade de Arte Moderna do Recife, que nós botamos Hélio Feijó para ser o presidente, depois eu assumi a presidência.
e a outra foi a Associação Brasileira de Escritores, pelo fato de eu ser também poeta bissexto. Né? Então, fundei também a Associação Brasileira de Escritores. Né? Inclusive, por acaso e de maneira fora do comum, aconteceu que nós fomos convidados, a Associação Brasileira de Escritores foi convidada para o 3º Congresso de Escritores se realizado na Bahia, em Salvador, na Bahia, e não tinha ninguém que pudesse ir. Aí eu disse, eu vou. Aí eu fui, presidindo a delegação de Pernambuco. Cheguei lá, quando eu fiz o discurso, eu fui depois abraçado e louvado o Graciliano Ramos. Porque quando nós fomos, a BDE, Associação Brasileira de Escritores, estava sem nada, sem dinheiro nenhum. Né? Aí nós fomos no navio de segunda classe. Mas lá para tanto, rapaz, em alto mar, deu uma tempestade danada. Tinha uma lona, aí eu digo, vamos estender essa danada calor. Era eu, a Luiz Alberto, Moacir Souto Maior, a gente estendeu e fizemos uma lona com umas madeiras que a gente descobriu lá, para defender da tempestade que caía. E quando eu cheguei lá, aí passaram a palavra para o presidente da delegação de Pernambuco. E eu estou vendo aqui, nesse recinto, do 3º Congresso, um quadro que eu experimentei, viu? Na viagem que fizemos de Recife para cá. Onde, estou vendo, onde os intelectuais mais expressivos e mais dignos do Brasil se juntam aqui, suspendendo a lona da cultura e da paz contra a tempestade do desentendimento e do ódio. O Graciliano, então, depois veio me cumprimentar. Saiu, levantou-se lá, né? Nós recebemos essa tempestade no caminho. E lá eu via a lona, né? Suspendendo a lona da cultura e da paz contra a tempestade, exatamente o desentendimento, né? Das agressões que realmente, depois se acabou essas intrigas, né? E então foi formada a UBE. Então, ao invés de ficar a Associação Brasileira de Escritores, ficou União, conseguimos essa união, né? União Brasileira de Escritores. Graciliano era deputado ainda nessa época, não? Não. Não, já tinha. O partido já estava na ilegalidade nesse período. O partido ficou na ilegalidade e logo depois eu entrei, né? Entrei para o partido. Veja bem. Depois que realmente eu fiz a exposição e fundei a Sociedade Moderna do Recife, eu assumi a presidência depois de Hélio Feijó. Então eu vi o seguinte, o número de artistas com a mentalidade aberta, que poderiam dar contribuição realmente ao levantamento cultural da terra, era muito pouco, entendeu? Mas a gente tinha morrido, tinha o pessoal das escolas de belas artes acadêmicos, né? Então você precisa a gente fazer uma escola de iniciação às artes. Aí eu falei com o diretor do Liceu de Artes e Ofícios. Disse, eu vou ensinar de graça. Consegui então uma sala do Liceu de Artes e Ofícios, que fica ali junto do Teatro Santa Isabel. Comecei a dar aulas. Aí, quando eu já estava mais ou menos com uns 20 alunos, aí o diretor disse, Abelardo, já tinha passado mais uns 8 meses, ou 10, foi aí assim. Ele disse, Abelardo, eu vou precisar dessa sala, eu queria que você falasse com os seus alunos, para ver se você me entrega dentro de uns 3 meses, mais tardar, eu tenho que expandir os cursos aqui, estou precisando da sala. Ele está certo. Aí eu transmiti para eles, olha,
nós temos que arranjar uma casa com uma sala grande, né? Ou simplesmente alugar a sala e um quarto para a gente continuar as aulas. A gente faz uma espécie de ateliê coletivo. Eu vou trabalhar lá, vai ser bom porque vocês vão me ver também trabalhando. É um aprendizado, entendeu? Muito bom vocês me verem trabalhar. Aí, conseguimos então uma casa na Rua da Solidade, número 57. Essa casa não existe mais, porque demoliram e fizeram um edifício de apartamento. Mas a verdade é o seguinte, é que eu criei, depois desses cursos que eu comecei, a pessoas que começaram sem fazer nada. Ensinei desenho, depois eles foram avançando pintura, gravura, pintura, escultura. Saímos da Rua da Solidade, 57, onde destruíram a casa e fizeram o edifício de apartamento, e fomos para a Rua Velha. Quando já estava mais ou menos no segundo ou terceiro ano da Rua Velha, foi no fim do governo de Barbosa, Barbosa Lima. Eu recebi a visita do meu padrinho de casamento, Otávio Moraes, que era também jornalista. E eu já havia começado a engrandecer os trabalhos do ateliê coletivo, na Sociedade de Arte Moderna, onde eu pensei em fazer uma espécie de universidade popular de arte. Então eu queria fazer uma universidade popular de arte. Recebi então um convite de Pelópio da Silveira, que era prefeito, para uma reunião na prefeitura para discutir que destinação se daria ao sítio da Trindade, que ele queria desapropriar. Aí a minha contribuição foi fazer o seguinte: eu peguei um levantamento aerofotográfico do sítio, naquela escala, né? E fiz então uma maquete, propondo a transformação do sítio da Trindade num parque de cultura, porque eu estava já cheio de sonhos na cabeça, querendo que ali fosse a sede desse tipo de universidade popular que eu queria fundar. Entendeu? Chamei Geraldo Mendonça para dirigir o setor de música, e chamei Luiz Mendonça, que fazia aquele drama do Calvário lá em Fazenda Nova, né, para dirigir teatro. Porque o Wilton de Souza, que era meu aluno no ateliê, fazia o papel de centurião lá nesse drama do Calvário. Então, através dele, eu trouxe Luiz Mendonça. Então já estávamos com Artes Plásticas, que era dirigido por mim, e era o presidente da Sociedade de Arte Moderna e diretor do ateliê coletivo. Tinha música, que era dirigida pelo maestro Geraldo Mendonça, e tinha teatro, dirigido pelo Luiz Mendonça, que era a figura de teatro. Quando nós estávamos assim, foi que eu recebi a visita do meu padrinho de casamento, que era o jornalista Otávio Moraes. Aí ele disse: Abelardo, você fazendo uma coisa maravilhosa dessa, sem a ajuda de ninguém, porque nós tínhamos somente uma pequeníssima pensão, que eu consegui uma besteira, uma ajuda mínima, através do meu cunhado. Ele propôs na Assembleia Legislativa, ele era deputado dessa época, Augusto Lucena. Né? Veja bem, não dava nem para pagar o aluguel. Nós nos cotizávamos para pagar o aluguel e para comprar materiais para o curso. Aí disse: olha, eu vou falar, o Otávio Moraes, não pode continuar isso, eu vou falar com o Barbosa, que é meu amigo pessoal, para ver se ele dá uma ajuda a você. Falou. Aí depois ele me disse: olha, Barbosa disse que não tem mais orçamento para ajudar a sociedade dela e essa universidade
popular dos seus sonhos. O que ele propõe assim, é que você faça uma grande exposição de tudo isso que você está dirigindo num local público, que ele vai levar todo o secretariado e vai inaugurar. Então vai ter divulgação pelo jornal e o próximo governador, por certo, vai se animar a ajudar vocês. Então eu consegui todo o térreo da escola de engenharia, ficar atrás do hospício, e fizemos uma grande exposição de arte, de desenho, gravura, pintura, escultura, e fizemos também, entendeu? Levamos também o coral, que era dirigido pelo maestro Geraldo Menuti, e um pequeno esquete de teatro levado por Luiz Mendonça. Eles ficaram encantados. No meio dos secretários, ele levou todo o secretariado, Barbosa. No meio dos secretários estava Miguel Arraes, que era secretário da Fazenda, e eu era da direção, como disse a vocês, da direção do partido, e agora já era da direção estadual. Eu tinha passado da direção municipal para a direção estadual há uns 2 anos. Então, o nome do doutor Arraes foi ventilado para substituir Pelópolis, para nós lançarmos a candidatura dele, substituindo Pelópolis. Ou o nome dele, ou o nome de tem um professor da Escola das Artes, que era engenheiro também, que era, eu esqueci o nome dele agora. Veja bem. Aí eu disse ao doutor Arraes, o seu nome está sendo cotado para ser lançado como prefeito, por nosso apoio. Aí o doutor Vasco Cimento começou a prestar assim, olha, eu estou achando esse trabalho que você está fazendo aqui, Abelardo, uma maravilha. Ele era ligado ao Partido Socialista, entendeu? Ele estava se desligando do PSD para ir para o Partido Socialista. Aí ele disse, estou achando esse trabalho que você está dirigindo uma coisa maravilhosa. Se eu for eleito, vocês vão ter a minha. Agora eu quero que você leve tudo isso para a prefeitura. Porque nós vamos fazer então um trabalho cultural intenso. Né? Vocês aí não vão trabalhar com a mão na frente ou atrás. Vocês vão ter realmente ajuda. Mas ocorre que naquela reunião que teve no gabinete de Pelópolis, que eu fui convidado e fiz a proposta de transformar o sítio da cidade no Parque de Cultura, ela foi aprovada por unanimidade, porque estava presente, além de mim, do Dr. Sérgio Rigueira Costa, do maestro, não é o nome dele, meu Deus, não esqueço o nome dele, e do secretário de obras, né, da prefeitura, estava também Gilberto Freire, estava o cara que dirigia o Conservatório de Música, né? Finalmente. Aí Gilberto, quando viu a minha maquete em cima da mesa, aí se aproximou e começou a me perguntar, foi eu dizendo. Eu disse, meu voto é para essa proposta sua. Aí, quando o Pelópolis chegou, sentou na cadeira para começar a dirigir os trabalhos, aí ele disse, eu quero passar a palavra, antes de tudo, ao mestre Gilberto Freire, que vai nos orientar, viu? Vai dar sua opinião, para que depois os outros falem. Aí Gilberto disse, o meu voto é para a proposta de Abelardo da Hora. Abelardo da Hora está propondo transformar o antigo quartel-general das tropas de Pernambuco contra os holandeses, onde realmente se consolidou a formação das Forças Armadas do Brasil, que nasceram ali naquele lugar, nasceram ali no sítio da Trindade, que era
conhecido como Arraial Velho do Bom Jesus, ele quer transformar aquilo no quartel-general da cultura contra o obscurantismo. Aí todo mundo ficou de pé, bateu palmas, ficou aprovado por unanimidade, não, ninguém mais falou. Né? Então a minha proposta foi aprovada no governo federal. Quando a Arraial assumiu, ele mandou me chamar por uma moça que estava lá na TV coletiva comigo, e era que foram meus alunos lá no ateliê, o Wilton de Souza, o Hélio Virgulino, Gilvan Samir, Zé Cláudio. Hoje todos eles são artistas conhecidos no Brasil todo. Zé Cláudio, Guita Scharfer, Adão Pinheiro, Corbiniano, Bernardo, Ionaldo, Bernardo Demistene, Celina Lima Verde de Carvalho, Genilson e Crenilson Soares. É porque eram tantos que eu fiquei, a gente esquece. Leda Bankovski. Não. Mas veja bem. A minha proposta foi aprovada. O doutor Arraial convocou uma reunião e pediu através de Maria de Jesus, que fazia parte do ateliê, né, para que eu levasse toda a estrutura desse trabalho cultural que eu estava dirigindo para uma reunião no gabinete dele. Aí ele disse, olha, aí Maria disse, Abelardo, ele pediu que você acrescentasse um setor de educação, porque tem um grupo de católicos de esquerda que quer ajudá-lo na parte de alfabetização, que ele quer fazer um grupo de trabalho também nessa área. Né? Além de essa parte cultural, ele quer também fazer essa parte escolar. Ele está certo. Mas ele quer que você vá. Ele disse, no dia, quando foi no dia, eu fui. Eu, Geraldo Menucci e Luiz Mendonça, no gabinete dele. E tinha o grupo católico de esquerda, que era Germano Coelho, né? Doutor Germano Coelho, doutor Paulo Freire, doutora Anita Paz Barreto, a Anita, Maria Antônia Maquidovo, Paulo Rosa, finalmente. Ele abriu a reunião e me deu a palavra. Aí eu disse da estrutura todinha como foi, tinha começado, como nós estávamos. Né? E a coisa do meu padrinho de casamento que despertou, que eu fiz a exposição, que Arraial tinha visto que Arraial era secretário da Fazenda de Barbosa e foi com Barbosa Lima inaugurar a exposição que fizemos na Escola de Engenharia. E foi aí que ele realmente me encontrou e tomou conhecimento de todo o trabalho que nós estávamos dirigindo. E ficou realmente impressionado e aderiu ao nosso trabalho, ao nosso pensamento. Aí depois que eu li a estrutura, li o que é que estava realizando, né? E o trabalho que eu vim realizando também no ateliê coletivo desde a década, no começo da década de 50, 51, 52, eu ia até, viu? A Arraial subiu em 60, né? Aí, ele, depois que eu falei, ele passou a palavra para quem quisesse fazer uso e fazer algum comentário. Aí o doutor Germano, ele pediu a palavra. Aí disse, esse trabalho maravilhoso, que acaba de ser apresentado por Abelardo da Hora, me lembra um movimento idêntico que eu visitei em Paris, quando da minha bolsa de estudo. Se você queria desenhar ou pintar, você ia para artes plásticas. Se você queria cantar ou tocar algum instrumento, ia para a música. Se queria representar, ia para teatro. E esse movimento lá era chamado Movimento Povo e Cultura. Aí a Arraial bateu com aquela mãozona de batuta em cima da mesa e disse, aqui a gente vai chamar Movimento de Cultura Popular. Aí todo mundo ficou de pé e bateu o pau. Ficou aprovado. Movimento de Cultura Popular. Aí disse, agora eu vou nomear Abelardo da Hora para ser o diretor da divisão de parques e jardins.
que vai tomar conta daquele sítio da Trindade que ele propôs transformar num parque de cultura, e quem vai transformar é ele, pelas mãos dele, do jeito que ele quer. Eu restaurei a casa, fiz um teatro ao ar livre, aberto, feito o teatro de Dionísio na Grécia, que é todo ao ar livre, né? Fiz somente uns quartos lá em cima, para troca de figurino, de indumentária, né, de traje, e embaixo naquela ladeira fiz as cadeiras para o pessoal assistir o teatro. Foi inaugurado e até hoje é um parque de cultura que chama a atenção de todo mundo e tem, né, eventos maravilhosos. Veja bem. Aí eu disse, doutor Arraes, eu estou notando que tem muita gente que não tem condições de ir para lá porque mora longe. Né? Na Várzea, em Beberibe, para ir para lá é fogo. Sabe lá? O prefeito dessa área é você. O que você fizer, eu assino embaixo. Aí me deu carta branca. Aí eu fiz mais 5 praças de cultura. 5 ou 6. Fiz uma lá no terminal da Várzea, fiz uma no terminal da Torre, uma no terminal de Bibiribe, uma no Largo Dom Luiz, em Casa Amarela, perto do mercado. Fiz uma na Praça do Salgueiro, na Iputinga, e uma perto de Tigipió. Não me esqueci o nome. Mas veja bem. E elas estão do jeito que eu fiz. Do jeito que eu fiz. Acontece o seguinte, que na Praça da Torre, eu fiz um brinquedo, como se fosse uns elos de corrente, uns maiores, outros menores, que os meninos, para brincar de pega, os meninos apelidaram de entra e sai. Né? E fiz uns escorregos de concreto, porque eu fiz 3 formas de metal, eu chegava numa praça, dentro de 4 dias tinha 3 escorregos prontos para eu brincar. Fiz esses escorregos de concreto porque me doeu do coração um problema que houve aqui no Parque 13 de Maio. Num escorrego de madeira que tinha uma rachadura, botaram uma gilete. Então a moça da escola normal foi descer, cortou a coxa todinha. Aquilo me doeu na alma, rapaz. Aí eu comecei a pensar como transformar isso. Aí eu bolei um escorrego de concreto. Fiz forma, eu chegava com as 3 formas, como disse, a gente dentro de 4 dias tinha 3 escorregos. E fiz também uma torre de iluminação de 10 metros. A parte de cima girava como se fosse um catavento. E foi a primeira peça no Brasil do espaço dinamismo em escultura. Quando eu fui preso, no golpe militar, o coronel Biavina disse: o senhor não vai, quem for Abelardo da Hora aí deu um passo à frente. Ele chegou na frente de uns 20 coronéis mais ou menos. Quem for Abelardo da Hora aí deu um passo à frente. Eu não fiz serviço militar, mas tinha sido chefe escoteiro, fiquei em posição de sentido da frente dele. E que o senhor ganhou uma fortuna naquela passatura. E se eu fiz aquilo tudo de graça, eu dei de presente à prefeitura. De graça. O senhor manda ver na Secretaria de Finanças se tem algum recibo assinado por Abelardo da Hora, recebendo alguma coisa. Eu ensinei, inclusive, de graça no Movimento Cultural Popular. Além disso, fiz isso também e dei a geração de artistas que estão aí, dos melhores, ensinando gratuitamente. Dei a Pernambuco e ao Brasil. Entendeu? Quer dizer, amor à pátria é isso.
disse, recolha seu xadrez, atrevido. Porque ele disse depois o seguinte, e que mensagem oculta é aquela, porque eu girava lá em cima, né? Que mensagem oculta é aquela? Porque pensar que era uma mensagem comunista. É aquela que tem lá em cima, naquela torre? Que mensagem oculta é aquela? Digo, bem, aquilo ali, quem faz é o vento. Só se o senhor mandar prender o vento. Ele arretou-se comigo. Recolha seu xadrez, atrevido, e deu meia volta e foi-se embora. Não me mataram, camarada, porque eu era cunhado de Lucena, que ia sair como nosso candidato a vice-prefeito da chapa de Pelotas. E não pôde sair porque já havia sido assumido o compromisso. Na noite anterior eu visitei ele, em nome da direção, convidando para ser o nosso candidato. Eu já havia sido, depois de diretor da divisão de fato de Jardins, eu tinha sido secretário de Educação de Pelotas. Depois secretário de Educação de Arthur Lima Cavalcante. Depois de Carlos Duarte. Depois de Liberato Costa Júnior e depois de Pelotas. Eu fui secretário de Educação de 5 prefeitos. Quando eu estava como secretário de Educação de Pelotas, só foram 3 meses. Janeiro, fevereiro e março. Porque em março estourou o golpe. Aí prenderam ele, o Pelotas, e prenderam a mim também. Entendeu? Tu foi para Casa Forte, né? Não, eu primeiro fiquei aqui no HGE, onde bem a pena teve esse diálogo infeliz, né? De dizer que tinha uma mensagem oculta daquela escultura que eu fiz. E ele destruiu a escultura. Ele retirou a torre que eu fiz, que era pioneira no Brasil do espaço dinâmico. Entendeu? Eles deviam me pagar por isso. Entendeu? Por essa safadeza que eles fizeram. Entendeu? E essa grandíssima burrice e estupidez, entendeu? Grande estupidez contra a cultura. Entendeu? E o senhor passou muito tempo preso nesse período? Passei 10 vezes, quase um ano. Agora, me botaram depois lá no Parque de Moto. Mecanização, que era dirigido por Darcy Vilota. Com esse nome alemão, que parecia um campo, né? O camarada disse, olhava para mim, fica dos dentes, como quem queria poder. Viu? Eu e Gregório Bezerra. Não, ele está na casa dele. Aí ele retirou o Gregório Bezerra, amarrou de corrente e arrastou pela rua. Lá na praça de Ocaraivó, praça de Casa. O outro ia ser eu. Ia ser osso para todo lado, porque eu sou uma desgraça barra. Sempre fui. Acho que naquela época era até mais magro. Entendeu? Ia ser osso para meu filho. Eu teria morrido, não tinha aguentado. O Gregório ficou com a testa, entendeu? Ensanguentado porque arrasou o queixo por aqui, pelo ombro, isso aqui, o joelho, entendeu? Aquele supapo do carro não deu uma aumentada, não. Meus ossos, eu não sou forte como o Gregório era, né? O Gregório era mais musculoso. Mas veja bem. Não fui realmente executado. Todos os companheiros da direção do partido, eles mataram. Uns fuzilados, outros enforcados, finalmente outros jogados no mar. Todos foram mortos, todos. Menos eu. Porque eu era cunhado de Lucena, era casado com a irmã de Augusto Lucena, que foi eleito, era vice-prefeito, foi eleito, né, e assumiu a prefeitura. Primeiro ele não quis assumir. Ele bateu com a mão no birô lá na frente dele, do general Toninho. Eu não sou nenhum usurpador. O crime desses rapazes todos que estão presos é o mesmo meu. Eu fui eleito do mesmo jeito que eles foram. E eu não sou nenhum usurpador. Agora, eles convenceram depois de Augusto, Lucena, que ele foi eleito realmente do jeito que os outros foram. Mas ele não pensava como os outros. E ele não tinha nada contra os militares, segundo eles, como os outros tinham. E os militares não tinham nada contra ele, como tinha contra os outros.
entendeu? Que os outros não eram democratas, eram comunistas. Entendeu? E eu tenho também a minha pena de morte que está aqui. Cadê? Eu não trouxe para mostrar para vocês. Está aqui. Está aqui para você ler um pedaço aqui, logo no começo. É logo no começo aí. O indiciado é tão notoriamente comunista que rebentada... Está lendo no começo de tudo. Assim, relatório nome Abelardo da Hora, cargo, professor do Colégio Técnico, professor Agamenon Magalhães, município, Recife, histórico, né? O indiciado é tão notoriamente comunista que rebentada a Revolução Democrática logo foi preso. É desses cujas convicções e atividades de tão extremadamente contrárias ao regime democrático o tornavam, sem sombra de dúvida, um dos principais a deverem sofrer o expurgo a ser executado pelas forças vitoriosas, Está vendo? como condição sine qua non do prestígio da vitória. Quer dizer, se ele matasse essa desgraça vaga que está aqui, a Revolução dele seria vitoriosa. Entendeu? É um banditismo. Porque não fizeram nada. Miséria dessa? Não fizeram nada. Passaram 20 anos aí, desmoralizaram as Forças Armadas, que as Forças Armadas do Brasil têm episódios maravilhosos. E eles desmoralizaram as Forças Armadas. São todos bandidos, os golpistas. Todos. Indistintamente. Entendeu? Indistintamente. Entendeu? Não merecem, entendeu, a farda que vestem. Envergonha. Graças a Deus não existe mais não, morreu um bocado, a maioria. Envergonha as Forças Armadas do país. Entendeu? Eu cito até uma certa mágoa desses bandidos, viu, terem nascido aqui conosco, porque as Forças Armadas são pernambucanas, nasceram aqui, no Cidade Indana, na luta contra os holandeses, com brancos, índios e negros. Nasceram aqui, no Arraial Velho do Bom Jesus, conforme o discurso de Gilberto Freire, quando eu propus transformar o sítio da Trindade num parque de cultura. Entendeu? Eu fui preso umas 70 vezes. Durante o regime, várias vezes? Não, antes, na minha luta em defesa do petróleo, do monopólio estatal do petróleo, eu perdi as contas. Quantas vezes fui preso. Está aí a Petrobras funcionando para o futuro do Brasil, para engrandecer a pátria. O que foi que esses bandidos fizeram? Fizeram nada. Esses golpistas fizeram alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Vê o currículo deles, se eles fizeram alguma coisa em benefício do país? Nada. Atrasou. Agora, Então, veja o meu currículo. Eu dei aulas de graça e formei uma geração de bons artistas para o país. Eu ensinei de graça no Movimento de Cultura Popular. Eu fiz, junto com o Conselho de Direção do Movimento de Cultura Popular. Eu propus, na prefeitura, que se fosse transformado o sítio da Trindade num parque de cultura para a população. Eu fiz a construção de praças de cultura, que estão aí todas de pé para aprovar. Entendeu? Transformei os brinquedos que prejudicavam a vida da rapaziada em concreto, porque ninguém pode botar gilete pregado em concreto, a não ser que vá lá, fure um buraco, bote uma broca e faz. Aí é de lascar. Né? O senhor atuou nas ligas também, não? Como? O senhor atuou nas ligas com o Francisco Julião, naquele movimento? Não, eu fiz para a Liga Camponesa, foi na Liga de Galileia, eu fiz um monumento aos camponeses. Ficou em cima de uma pedra, que tinha umas pedras lá, né, no monte, na Liga Camponesa de Galileia. Aí eu fiz uma escultura, né, um monumento aos camponeses e botei lá. Julião, antes de morrer, 4 meses antes de morrer, ele veio aqui me visitar. Ele veio até com Margot Monteiro, que era casada com Zé Múcio Monteiro, né? Ela ainda estava vivendo com o Zé Múcio.
Aí depois ela se separou. Aí ele falando lá, o Zé Múcio, ele foi fazer uma visita, aí falou e ele disse, olha, eu conheço um artista maravilhoso que é o Abelardo da Hora. Aí ela disse, ele é um grande amigo meu. Aí se você sabe onde ele vai, disse, sei de baixa. Se você quiser, eu levo você lá, disse, eu quero. Aí ela trouxe ele aqui. Depois que ele passou aqui, rapaz, 4 meses depois ele faleceu. Eu tive a notícia da morte dele. Mas esteve aqui, passou quase 2 horas conversando comigo, batendo papo. Né? Sobre, inclusive, o tempo que ele passou, no período do golpe militar, ele passou fora, né? Depois do golpe militar, eu não tive condições de ficar aqui mais, senão eu ia ficar sendo preso, ia aperrear a família o tempo todinho. E meu cunhado, que estava dirigindo a prefeitura. Viu? Aí eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, procurei o professor Bardi, viu, que era casado com Dona Lina, para saber como é que eu me encontrava com Dona Lina. Aí eu encontrei com Dona Lina Bardi, que era a esposa do professor Pietro Maria Bardi, que era o diretor do Museu de Arte de São Paulo, do MASP. Aí ela disse, Abelardo, eu soube que você foi preso de exato, estou saindo. Aí disse, agora eu queria ver se eu arranjava alguma coisa aqui. Aí disse, eu vou botar você como cenógrafo da TV Tupi. Aí foi comigo, naquela hora mesmo, foi comigo, falou com a direção e eu comecei a trabalhar na TV Tupi, no Canal 4. Ficava lá no Alto do Sumaré, como cenógrafo. Tirei um prêmio da TV Tupi, né? Porque houve uma grande exposição na Quarta Fenite, né? É uma feira que eles têm lá, eles fizeram uma exposição de todos os cenários das novelas que estavam sendo levadas por todas as televisões. Aí expuseram lá. Tá? Eu tinha feito um cenário completo de uma novela chata como diabo, A Ré Misteriosa. Agora, eu fiz. Mas fez sucesso a Eu mandei para a exposição o salão de julgamento, a sala de julgamento, né? Da Ré Misteriosa, né? Com aquelas colinas que ele virou, aquela coisa. Mas tudo trabalhado, entalhado na madeira, essa coisa. Como se fosse entalhado na madeira, né? Mas tudo feito em papel, né? Depois de modelado, eu tirei a forma, enchi o gesso com um jornal velho, grude, feito quem faz marcha de canal. Depois de sequinho, eu lixou, pintei, tirei o primeiro prêmio. Aí fui chamado pela direção dos diários e emissoras associadas, que ficavam na 7 de abril, para eles me homenagearem e agradecer. Aí quem era diretor era Edmundo Monteiro. Aí chamou a direção toda. Se nós queremos agradecer ao escultor da hora pelo prêmio, o outro também falou. Aí eu falei que tinha grande satisfação, porque inclusive tinha sido levado pela Dona Bardi, uma grande arquiteta, a esposa do professor Pietro Maria Bardi, né, que tinha sido levado para lá para fazer isso, através de Chateaubriand, que era praticamente o dono de tudo, e o idealizador de tudo, aquele inclusive da TV Tupi. Depois disso, eu conversando comigo, ele disse, Abelardo, eu queria fazer um pedido a você. Faça seu cenário com material mais barato. Eu disse, como é? Você faça seu cenário com material mais barato. Você fez tudo de madeira de lei. Eu disse, não, o que é isso? Aquilo é tudo jornal velho. O jornal velho, pô, eu bati, eu disse, eu bati assim, madeira pura. Eu disse, é, exatamente. De que é feito jornal? Não é de madeira? É madeira recomposta, né?
que eu peguei o jornal velho, né? Molhei, botei grude e fui botando. Aí quando estava com uma camada já grossa, né? Com quase 2 milímetros, parei. Depois de seco a gente lixa, pinta, não há quem diga que não é. Verniza, fica uma maravilha. Você ia aqui dentro filmado, não há quem diga que não é madeira. Né? Na televisão, vi mais, não há quem diga. Né? Disse, mas meu Deus do céu, pois eu estava crente que era madeira pura, madeira de lei. Eu digo, não que é isso. E o partido, Samuel, depois do golpe? Houve o seguinte, quando houve o golpe propriamente dito, a minha ideia, como membro da direção, era juntar o governo do Estado, o prefeito do município, né? Era juntar a Reis, que era o governador, juntar Pelópolis, que era o prefeito, né? Juntar o presidente da Câmara de Deputados e da Câmara de Vereadores e mais desembargador de Justiça. E irmos com esses 5 elementos ao comandante do Partido Exército imediatamente para posicionar Pernambuco contra o golpe, como Pernambuco fez várias vezes na história. Aqui se implantou a República antes do Brasil inteiro. Mas começaram com aquela conversa, bora resultado. Não houve mais tempo. Já prenderam logo o comandante do Quarto Exército, eles prenderam. Né? Justinho ficou na rua, sem falar nada. E nós recebemos a visita de um companheiro da Direção Nacional, lá no edifício Vieira da Rua, primeiro andar. Companheiros, a Direção Nacional manda dizer aos companheiros, salve-se quem puder. Eu estava eu, Gregório Bezerra e Guri, né? Hugo Martins, que era deputado do partido. Ele é de Caruaru. Aí quando ele disse isso, a direção manda dizer aos companheiros de Pernambuco, salve-se quem puder. Gregório levantou o braço para mim assim e disse, isso é uma direção de comadres, eu me retiro do partido e dessa reunião agora mesmo. Ele disse, eu também me retiro. E o Martins disse, eu também me retiro. Aí saímos nós 3. Entendeu? Aí eu tinha, por força das coisas, das exigências, das regras do partido, eu podia que então, e é um companheiro da direção estadual igual a mim, a dizer, tinha um companheiro Lira, que morava lá numa vila na frente daquele cinema que tinha em Casa Amarela, como é o nome? Em Sandra. Como é? Coliseu. Na frente do cinema Coliseu. Aí eu fui lá, disse, companheiro Lira, eu vim lhe comunicar que saímos do partido agora. Eu, Gregório Bezerra e o Batista. Eu sou da direção, eu tenho a obrigação de lhe comunicar isso. Eu estou fora do partido. Quando eles me prenderam, eu já não era mais da direção. Mas a verdade é o seguinte, é que tudo que eu tinha feito até aquele momento do golpe, eu era realmente da direção. Entendeu? E a verdade é o seguinte, é que depois de tudo isso, ocorreu uma transformação formidável no país. Tudo aquilo que a gente lutou com dificuldade para implantar e tivemos prisões danadas, está se montando. A China tomou um caminho surpreendente, fez conviver o capitalismo e o comunismo juntos. Avançou o capitalismo de uma forma que inclusive teve influência na queda do poder dos Estados Unidos, da força dos Estados Unidos. Tudo isso que está ocorrendo é o avanço da China. Tudo isso. É o avanço
a potência comercial e industrial da China. Né? Depois vocês vão ver isso, o resultado disso. Né? Teve também a democratização do país, né? Com a vinda de Figueiredo, que realmente viu que não tinha condições de continuar sem fazer nada. O Brasil estava marcando para sem fazer nada, absolutamente nada. Né? Não andava nem para frente nem para trás, era uma desgraça. Ele tem um irmão também que é general, o Figueiredo, né? Resultado. Colocamos depois Fernando Henrique, que aliviou, viu? Democratizou, né? O país, melhorou, né? O país. Eu tive a honra de receber aquele título que está ali. Lê ali. Ah, sim, para eles verem. Lê ali para ver. Essa do meio. Essa aí. Essa aqui? Não. O presidente da República, Fernando, Federativo do Brasil, grão-mestre da Ordem do Rio Branco, houve por bem outorgar a Belardo da Hora, o grande oficial da mesma ordem, por decreto. Eu sou oficial da. De 26 eu sou comendador de da Ordem do 95. Rio Branco. Comendador, é. Viu? Foi em 1920. Recebi exatamente. É. Né? Mano Espírito O Brasil. título de comendador da Ordem do Rio Quem vai Branco. por mim assim. De Fernando Henrique. É, Fernando Henrique Né? Cardoso. Sou comendador, viu? Da República. Verdade. Depois de Não sei ter se- sido condenado à morte. Viu? Veja bem, fui condenado à morte por ser antidemocrático, um bocado de coisa que eles disseram. Né? Que absurdo. Que entra num vídeo e sai do outro. Né? E recebi. Cadê? Está aqui. Você viu aqui a pena de morte contra mim. Né? Para poder a revolução se engrandecer, tinha que acabar comigo, com essa desgraça magra que está aqui. Senão, não seria uma grande revolução. O que é que você acha? Né? Você com os olhos lindos olhando para mim. Meu Deus do céu. Veja bem. Então acontece que depois disso assume o poder do Brasil uma figura exemplar que já tinha sido presa, não sei quantas vezes, também como eu. Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Que transformou ele ficar, meu Deus do céu, como é? Esse homem não tem escola, não tem nada. Eu estava comentando aqui, desde o começo, porque esse rapaz devia receber o título de doutor honoris causa, porque ele é doutor honoris causa em política, que ele transformou tudo. Inclusive deu uma assistência ao povo miserável tão grande, entendeu? Que você pode, em qualquer canto que você chega aí, viu? Não se fala mais de presidente da República do jeito que se falava antes. Né? O presidente Lula, quando se fala do presidente Lula, eles, né? Realmente eles ficam numa alegria muito grande. E tudo pode ser feito, camarada, quando há entendimento, quando há realmente possibilidade de você dialogar. Muitas e muitas e muitas coisas não se vai através da repressão. A maioria esmagadora dos problemas não se resolve com repressão, se resolve com diálogo. Com diálogo. É a forma mais espetacular de se resolver as coisas, inclusive os problemas internacionais. Se houvesse uma espécie de Assembleia Internacional, como existe o Senado Federal, como existe a Câmara Federal, né? Se houvesse uma espécie de Câmara Internacional, onde houvesse representantes de todas as nações lá,
para ver a nação que estava sofrendo e o que precisa, para que as outras todas unidas ajudassem. Rapaz, seria outra coisa. Eu defendo essa ideia, entendeu? Que se faça uma espécie de Assembleia Internacional, como existe a Assembleia Legislativa Federal, se faça uma Assembleia Internacional, como existe o Senado Federal, né? Para que se resolva tudo através do diálogo e através da ajuda mútua. A nação que tem uma coisa, a outra não tem, se ajudem, meu Deus. É possível isso, rapaz. Na prática é possível demais. Há uma coisa que realmente aconteceu comigo quando eu estava na direção, na atividade administrativa da política, né? Por exemplo, quando eu era da administração de Arraiz, que a gente lançou a candidatura dele ao governo do Estado, a primeira pessoa que deu as primeiras caminhadas com ele no interior fui eu. E ocorreu uma coisa espetacular, fenomenal. Eu estava com Arraiz já nas proximidades da Chapada do Araripe. Aí tinha uma barraca, ela viu um velho correndo, para dar um abraço, ele reconheceu Arraiz, né? Que já tinha sabido, o jornal já tinha falado, o rádio, a televisão, do lançamento da candidatura dele. Aí eu via com a Arraiz, aí eu levei uma topada. Quando eu levei a topada, eu peguei a pedra, quando eu toquei, o velho não tinha chegado ainda, não estava perto. Disse, Arraiz, nós estamos pisando aqui numa riqueza. Disse, do que é isso? Eu disse, é gesso. O gesso do Rio Grande do Norte estava se acabando, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e fornecia para o Brasil todo. Eu levei uma topada, bendita topada, entendeu? Porque aqui tudo era gesso. Aí eu pedi ao velho se ele tinha algum saquinho, ele disse, eu tenho, eu vou lhe arranjar. Aí me arranjou 10 saquinhos. Eu botei em 8 saquinhos que ele me deu, eu botei e anotei a localidade. Botei uma pedra e anotei a localidade. Porque a gente saiu andando e eu fui encontrando e perguntando a localidade, pegava a pedra e botava. E coloquei aqui, na Conde da Boa Vista, no Instituto Tecnológico. Dei aqui a amostra de 8 localidades, lá perto da Chapada do Araripe, e tinha um gesso. Pois o gesso, todo mundo que se consome atualmente no Brasil, que inclusive se exporta, é fruto dessa topada. Entendeu? Que realmente foi desenvolvido, foi explorado, né? Graças. Porque o gesso de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é famoso. Entendeu? Isso ali, era forte. Uma coisa maravilhosa. Coisa belata. Pão, alguma coisa. Mas alguma coisa? A gente queria Eu já agradecer disse tudo. a oportunidade, as informações, né? Dizer que a entrevista vai ser transcrita e o material vai ser passado para você. Ainda está gravando, tá? Está gravando. Veja bem, Diga. eu queria dizer mais uma coisa. Diga. Nós estamos, no momento, querendo construir, eu com meu filho, fizemos já um esforço muito grande, tirando das goelas do que tinha, para a gente adquirir um terreno aí atrás. Adquirimos um terreno grande para construir o Instituto Abelardo da Hora. Esse Instituto Abelardo da Hora já existe praticamente, legalmente ele já existe. Ele só não existe na prática porque a gente não construiu ainda o edifício. A sério. Ela foi feita, o projeto arquitetônico do Instituto Abelardo da Hora foi feita por Carlos Augusto Lira, grande arquiteto, e já recebeu prêmios e vários prêmios, né? Porque foi uma coisa maravilhosa que ele fez. E assim que ele estiver pronto, que a gente for
conseguir construir, eu vou retomar, se ainda estiver vivo, porque eu já estou com 87 anos, será que eu chegar a 100? Se eu chegar daqui a 100, 87 anos, veja. Quer dizer, eu tenho que viver mais 13 anos, veja. Rapidinho. Se eu dentro de 13 anos construir, eu vou reviver todo aquele trabalho que eu fiz, entendeu? No movimento de cultura popular. Né? Nós vamos fazer aulas de desenho, pintura, gravura, escultura. Eu vou chamar antigos alunos meus do ateliê coletivo para me ajudar e a gente vai botar para frente. Que bom. Certo? Então espero também estar aqui para voltar e O negócio é você registrar também. rezar para o negócio ser realizado. Mas vai ser. Tenho certeza que vai ser. Então, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. A gente encerra.